Então, boa noite aí a todos e a todas. Começando então nosso encontro síncrono, né? De contabilidade básica aí do curso de administração. Hoje nós estamos inaugurando aí o bloco 3, né? Dentro desse conteúdo aí de demonstrações contábeis. Nós vamos trazer aqui para vocês o que a literatura tem já produzido sobre regime de caixa e regime de competência, né, e o fechamento do exercício social, tá? Eu acredito que hoje a gente consegue vencer esse primeiro tópico aqui, que é o regime de caixa e de competência, e amanhã o fechamento do exercício social. Na próxima semana a gente entra aí na parte prática, né, resolvendo algumas atividades relacionadas a esse conteúdo. Eu devo esclarecer que tudo que nós falaremos aqui, né, de alguma maneira já está disponível para vocês aí, tá? Eu produzi essas videoaulas há algum tempo, né, mas eu, mesmo já tendo esse material previamente elaborado, eu prefiro que a gente consiga, pelo menos, estabelecer uma interação aqui, porque aqui é uma coisa muito individual, né? Eu falo e vocês só ouvem, então, de repente, aqui a gente consegue, caso ocorra alguma dúvida, a gente está aí para poder tentar esclarecer, tá? Mas o conteúdo eu dividi em 4 partes aí, explicando o que é regime de caixa e regime de competência, quais são os tipos de ajustes que nós fazemos, o fechamento do exercício social, que é essa parte 3 aqui, vai ficar para amanhã, tá? E tem a última aula síncrona que eu fiz com a turma no semestre passado sobre esse assunto também. Então, de repente, aí para ajudar vocês, né, no entendimento, na falta de alguma coisa que, porventura, eu deixe passar aqui nesse momento, tá? Deixa eu só ver aqui, chamar a atenção. A Randrine faz a pergunta de que as atividades durante seu período de férias, ficamos um pouco perdidos se era ou não para fazer. Tá. Eu vou verificar isso aqui com calma, Randrine. Vou tentar ajustar as datas, tá? E aí eu faço essa reprogramação e a gente conversa sobre isso depois, tá bom? Mas não preocupa, não. Como eu estava de férias, claro, então vocês não teriam o suporte. Pode deixar que eu vou, apesar de, né, de já ter sido previamente planejado e organizado, mas eu entendo, né, que a falta de apoio aí pode comprometer a compreensão, até porque a gente, infelizmente, trabalha sem a figura do tutor à distância, né, nesse modelo. Então, eu prefiro que a gente reprograme essas datas aí, tá? Se for necessário mesmo, senão a gente pensa em outra atividade também, tá bom? Até para não prejudicar também essa empreitada que eu passei para vocês aí, né, de elaborar esse seminário aí para 22 de setembro, acho que foi 22, né? 22 ou 23 de setembro, não tenho certeza da data, não. Acho que é 22 de setembro. Talvez seja 22 de setembro, mesmo por uma questão muito lógica, que 22 de setembro é o dia do contador. Isso mesmo, vocês têm que entregar até o dia 22 e a apresentação também será dia 22 de setembro. Muito bem, então vamos falar aí dessa fração 1, né, da unidade 3, que é o regime de caixa e regime de competência, né? Qual que é a diferença aí desse regime de caixa, o regime de competência, o que eles têm de compatibilidade ou de incompatibilidade, né? Qual que é a importância disso aí para escrituração contábil, né? Para elaboração das nossas demonstrações contábeis, considerando já que vocês, né, na condição de administradores, aí só para a gente fazer um recorte de tudo que nós já falamos aí anteriormente, né, vocês na condição de administradores, vocês são
aqueles usuários da contabilidade, né, que têm interesse nas demonstrações contábeis para fins de quê? Para fins de tomada de decisão, né? Para auxiliar a administração, auxiliar a gestão das organizações de um modo geral, na tomada de decisão. E essas tomadas de decisões podem ser das mais diversas, né? Desde a compra de mercadoria, a decisão por um investimento, a decisão por ampliação do parque industrial ou do parque fabril, né? A decisão por aplicação financeira, a aplicação dos recursos ou das disponibilidades da organização, enfim. Então, tudo isso terá como ponto de referência ali os documentos que são elaborados pela contabilidade, né, representados aí pelas demonstrações contábeis e financeiras. Essencialmente, balanço patrimonial, DRE, demonstração do fluxo de caixa, né, as notas explicativas do balanço, né, demonstração do valor adicionado em alguns casos, demonstração das mutações do patrimônio líquido, enfim, o que nós chamamos de demonstrações contábeis, né? Nesse primeiro momento, claro, nós vamos dar uma atenção maior para as demonstrações consideradas balanço patrimonial e DRE, por serem ali aquelas primeiras, né, a serem elaboradas e que dão origem às demais, e até pela aderência a essas demonstrações e destas demonstrações por todos os níveis de entidades, né? Quer seja microempresa, empresa de pequeno porte, grande empresa, sociedade anônima, enfim, todas elas vão, em suma, né, precisarão, de alguma forma, serem representadas aí graficamente por uma demonstração, né, que é o balanço patrimonial, e não se apresenta um balanço patrimonial sem antes fazer a apuração do resultado do exercício, que é através da demonstração do resultado do exercício, né? Então, assim, uma das coisas que a gente precisa entender é que uma vez constituída uma organização, qualquer que seja ela, né, ainda que seja uma entidade sem fins lucrativos, toda entidade, ela vive de receita. O Estado, por exemplo, né, vive de receita. Então, qual que é a receita financeira do Estado? Impostos, taxas e contribuições, né? Então, uma vez decidido que você vai explorar uma atividade comercial, industrial, de serviço, né? O fundamento, né, de se eu entrego um serviço, a contrapartida da entrega desse produto ou serviço é exatamente a geração de receita, né? E o reconhecimento da receita, nós estaremos preocupados, então, como é que a gente vai reconhecer essa receita? Se eu vou fazer a escrituração e o registro desse evento contábil, né? Então, como é que eu reconheço a receita? O reconhecimento da receita, ele faz referência ao momento em que a receita é registrada pela contabilidade. Então, se eu tenho uma loja de artigos do vestuário, por exemplo, e fiz a venda presencial, online, né, da forma como venha a ocorrer, eu preciso me atentar para o momento em que a receita é registrada pela contabilidade. Então, qual o momento que a contabilidade vai tomar para registro dessa receita, né? Então, para entender esse fato, aqui nessa apresentação, que está disponível para vocês aí, né, nós estamos considerando uma empresa que recebeu no tempo 1, vamos colocar assim, no primeiro mês, né, uma proposta de prestação de serviço para terceiros. Dias depois, foi assinado o contrato com as condições do negócio. Então, estamos até apresentando graficamente aqui, ó, o tempo 1, foi a reunião em que nós recebemos aí, né, a proposta de prestação de serviço para terceiros. No tempo 2, aí, dias depois, né, foi assinado o contrato de serviço com esses contratadores, né? Em seguida,
E nesse contrato aí, nós organizamos aqui as condições do negócio, prazo, valores, né? O que a gente chama dos atos, né? Dos atos e fatos. Então, estão aqui contidos nesse contrato aqui, tá? O serviço foi prestado, então, uma vez estabelecido a forma, né, como esse serviço seria prestado, né, nós, então, executamos o serviço aqui no tempo 3, tá? E, uma vez prestado o serviço, houve o recebimento pela prestação do serviço e o encerramento do contrato, tá? Então, esse ciclo que nós apresentamos aqui é para que vocês percebam, né, que nem sempre o recebimento da receita ocorre no momento da geração da receita, né? Porque o momento da geração da receita aqui, se a gente for pegar esse exemplo, basicamente é ali quando as partes se comprometeram a realizar o serviço, né? Em que um se compromete a realizar e o outro se compromete a pagar. Para consolidar isso aqui, então, foi elaborado um documento, né? Que é o que nós chamamos do fato modificativo aí do patrimônio, porque isso vai modificar o patrimônio da entidade, né? Eu vou prestar um serviço, eu vou movimentar ali os meus ativos, né? Muito provavelmente vamos considerar alguns passivos, né? Que a gente vai entender isso aqui agora, tá? Uma vez prestado o serviço, então eu tenho aqui o que nós chamamos de resultado do exercício, né? E nesse resultado do exercício, eu vou gerar a oportunidade de receita da entidade, certo? Então, o que nós precisamos saber é quando a contabilidade deverá registrar a receita, né? A gente fica com essa dúvida, considerando esse ciclo aí, em qual dessas fases, né, a contabilidade deveria registrar a receita? Alguém arrisca aí dizer para a gente em qual dessas fases a gente estaria registrando a receita? Vou tirar esse óculos aqui, que está dando um brilho na tela, eu não estou conseguindo enxergar direito, não. E aí, alguém? Algum corajoso aí arrisca? Corajoso ou corajosa, né? Não, vocês estão muito tímidos. Desse jeito aí que vocês vão apresentar o trabalho de 22. Bom, então vamos pensar aqui. Nós temos, a princípio, 4 possibilidades, né? Pelo regime de competência, que começamos a estudar lá na unidade 1, a receita deverá ser registrada ou reconhecida no momento em que ocorre. Ou seja, quando o serviço é executado, não quando do recebimento, né? No exemplo tempo 3, a empresa deverá fazer um lançamento reconhecendo a receita. Neste caso, a receita deverá ser creditada, como fizemos aí no exemplo da unidade 2, no evento 4. O que eu estou querendo dizer com isso? É claro que nós precisamos atentar aqui a 2 observações. Primeiro, a apuração do resultado, né? Como eu já chamei a atenção de vocês lá. Essa apuração do resultado é o momento em que a gente faz o quê? A confrontação da receita com a despesa, né? E segundo, qual o regime que nós vamos adotar para a apuração do resultado, né? Sabemos que existe, quem não sabe ainda, né, para ficar sabendo agora, existem 2 opções de apuração do resultado, que seria o regime de caixa e o regime de competência, né? A questão primordial que nós temos que atentar aqui é que, historicamente, né, e aí eu faço aqui um registro
da teoria contábil, né? Considerando aí a teoria contábil, a contabilidade, essencialmente, ela segue, né? Ela se estrutura em, basicamente, 7 princípios contábeis. E quais são esses princípios? O princípio da entidade, né? Ou seja, da organização. Então, eu preciso definir a organização a que eu estou fazendo a contabilidade, né? Ainda que seja uma pessoa física, né? Mas nós já até falamos sobre isso, a pessoa física equiparada à jurídica, a pessoa física essencialmente, né? Independente de ter ou não CNPJ, não deixa de ser uma entidade, né? Uma organização, tá? Ou um organismo, né? A gente costuma dizer assim, por mais doméstico que pareça ser, ou por mais simplório que seja o exemplo, mas a sua casa, né? Se você resolver fazer a contabilidade da sua casa, não tem impedimento nenhum disso, né? Porque é o fato de você estar atribuindo à sua casa, ainda que domesticamente, o princípio da entidade, ou seja, existe ali um organismo vivo, né? Por mais abstrato que isso pareça, mas existe ali um organismo vivo que requer manutenção, né? Essa manutenção exige uma receita e constantemente estamos confrontando essa receita com as despesas, né? O que pode gerar resultado positivo ou negativo. Nessa mesma vibe aí, nós temos o princípio da continuidade, que seria o segundo princípio contábil, é o princípio da continuidade. Uma vez constituída uma entidade, né, nós precisamos preservar a existência dessa entidade, ou seja, nós precisamos garantir a continuidade dessa entidade, independente do tempo de vida ou do tempo de permanência dos seus sócios, investidores ou acionistas. Então, é muito comum vocês encontrarem organismos vivos aí, em que os sócios fundadores desses organismos já se foram há muito tempo, né? Ou não são mais parte desses organismos, né? Eles simplesmente transferiram, negociaram essas entidades, mas ela continua, né? Independente de quem foi o fundador daquela organização, né? Ela continua. Existem casos, claro, naturalmente, de entidades que não se sustentam, né? Elas não conseguem ir além do esforço dos sócios investidores ali, ou dos criadores daquela organização. Mas o esforço que a contabilidade faz, né, todas as normas técnicas de contabilidade são editadas com a finalidade de preservar a continuidade da entidade, né? Um outro princípio é o princípio da oportunidade, né, que a gente diz aí já está mais ligado às vertentes do capital, né, do mercado de capitais. A gente fala assim da oportunidade, você tem ali uma disponibilidade financeira e teria a oportunidade de investir no organismo A ou no instrumento, né? Vamos falar assim, no instrumento A ou no instrumento B. Então, aí vai depender muito do quê? Do custo de oportunidade, né? Ou da oportunidade de investimento, tá? Para que isso seja avaliado, qual que seria, de fato, a melhor oportunidade para a continuidade da entidade. Vocês estão vendo que é uma coisa sequencial, né? Na sequência, temos o registro pelo valor original, ou seja, não se registra na contabilidade nada, nenhum instrumento, pelo valor suposto, né? Acabamos de dar um exemplo aí da possibilidade de prestação de um serviço, e aí, uma vez acontecida a reunião, o próximo passo é o quê? Fazer um contrato. Esse contrato,
nós vamos estabelecer as regras, né, ali os critérios que serão prestados esse serviço, inclusive o valor do negócio. Então, quando a gente fala do valor original, é o valor que está determinado nesse contrato. Então, se eu comprei determinada mercadoria, né, o registro pelo valor original que a gente se refere aqui é o valor da nota fiscal. Né? Nós temos lá, adquirir um veículo do ano 2021, agora em julho, final de julho de 2021. Bom, qual que é o registro do valor original? É o valor do veículo na nota, independente de se esse veículo tem valor maior ou menor, né, no mercado, depois que você tira ele da loja, isso é muito comum, né? Ah, comprei um veículo ali por 45 mil, saí, dei uma volta com ele, já está valendo 40. Bom, independente disso, você vai registrar o veículo pelo valor original, é o valor da nota fiscal que foi adquirido o veículo, né? Para fazer essa correção, inclusive, existe esse outro princípio que seria a atualização monetária, né? Nós sabemos que o dinheiro, né, ao longo do tempo, ele sofre aí com o tempo as variações do mercado, as variações inflacionárias ali, e essas perdas ou necessidades de ajuste, né, são caprichosamente organizadas através da atualização monetária. Temos o princípio da competência, e aí quando a gente fala do princípio da competência, eu não estou falando de que eu sou competente ou não para isso, né? O princípio da competência, o que é que nos referimos, é o período, né? O prazo, o exercício em que o fato ou o ato ocorreu, né? E para fechar esse conjunto aí de 7 princípios, nós temos o princípio da prudência, né, que pede, né, ao escriturário ali, ao contador, o profissional de contabilidade, que ele tenha, né, o critério de fazer a escrituração dos atos e fatos modificativos, sempre de modo a preservar a entidade, né, a continuidade da entidade, enfim. Né? Então, se você tiver ali com dificuldade em definir, né, qual seria o melhor, se seria registrar pelo valor original ou pelo valor de mercado, por exemplo, né, o princípio da prudência traria essa observação aí, ou no caso, essa reflexão para o profissional, para que ele fizesse pelo menor valor, né, para que a gente pudesse ter aí como critério de prudência, né, um reajuste mais verdadeiro e mais próximo da realidade num futuro não muito distante. Bom, dentro desses aí eu destaquei o princípio da competência, porque vocês percebem que lá nessa tela aí eu falo pelo regime de competência que começamos a estudar na unidade 1. Então, o regime de competência ele está muito associado ao princípio da competência, tá? E aí, nesse sentido, né, a gente, só para resgatar aqui, considerando o princípio da competência, as receitas e as despesas devem ser registradas dentro do período em que ocorreu o fato gerador. Né? Então, nas transações com terceiros, uma receita é considerada realizada não importando a data do seu recebimento. Então, isso é muito comum quando a gente trabalha no universo do crediário, por exemplo. Né? Eu faço a venda a prazo, e o fato de eu ter feito a venda a prazo, então eu vendi agora, dia 2 de agosto, para receber no dia 31 de agosto, não, melhor, no dia 2 de agosto para receber no dia 2 de setembro, né, independente do fato de eu só receber essa venda, ou melhor, né, só realizar, digamos assim, financeiramente essa venda no dia 2 de setembro,
né? Mas o fato gerador ocorreu agora em agosto. Então, nesse sentido, eu vou ter que fazer o registro, né, da receita no período de agosto e não no período de setembro, tá? Então, considera-se incorrida uma despesa no momento do seu consumo, independente do seu pagamento. Eu gosto de citar muito nesse aspecto aqui o exemplo do consumo de energia elétrica, o consumo de água, né, por exemplo. A sua conta de energia elétrica, ela chega lá no mês de, chegou agora no mês de setembro, de agosto, perdão, para você pagar, né? Então, com vencimento lá para o dia 8 de agosto. Mas verifiquem, por exemplo, que a conta que você vai estar pagando no dia 8 de agosto, 15 de agosto, sei lá, a referência, né, ou seja, a competência que você está pagando é o consumo, ou seja, aquilo que incorreu no mês de julho, tá? Então, se tivéssemos que fazer uma escrituração contábil, né, dessa conta de consumo aí, de energia elétrica, né, adotando o princípio da competência, nós iríamos registrar esse consumo de energia elétrica no mês de julho e não no mês de agosto. Porque o mês de agosto o que está fazendo, o que está ocorrendo, na verdade, é o desencaixe, né? É o pagamento da despesa, tá? E não o consumo da despesa, né? Então, se a gente começar a fazer essa reflexão, vocês vão perceber, né, que considerar o regime de competência nada mais é do que reconhecer o período em que ocorreu a receita ou a despesa, tá? Então, assim, apesar de não ter recebido o dinheiro ainda, a entidade possui um direito a receber no futuro. Então, esse direito representa um ativo, conforme o conceito que estudamos. Nós já sabemos, né, que o nosso ativo ele é formado por bens e direitos, não é isso? Então, se eu tenho uma conta a receber, né, eu passo a ter o quê? O direito de receber uma venda que foi feita para recebimento em determinado prazo. Então, seria debitado esse ativo, nós já sabemos desse mecanismo aí também, né, do método das partidas dobradas, reconhecendo a natureza da conta por ser uma conta a receber um ativo, né, representado aí por um direito, eu vou debitar, porque eu estou aumentando esse ativo, sob essa denominação aí de valores a receber, ou duplicatas a receber, ou coisa desse tipo. E quando ocorrer o recebimento, aí sim a entidade deve fazer o lançamento creditando valores a receber, porque aí você está diminuindo esse ativo, né? E debitando a conta caixa, que é onde está sendo aumentado o ativo, né? Então, percebam que é um movimento aí que ocorre entre ativos, envolvendo necessariamente o direito e, no caso, a disponibilidade, né? Na primeira operação, quando eu falo de valores a receber, então eu estou correlacionando isso a um resultado, né? Eu entreguei o serviço, ou seja, se eu entreguei o serviço, eu realizei uma venda. E eu realizei essa venda, então a essa realização de venda eu chamo de receita, minha receita operacional ali, né? Então, a contrapartida, percebam que quando eu falo que eu estou debitando, né, valores a receber, a contrapartida obrigatoriamente deve ser uma conta de natureza credora, né? Nesse caso, a conta de receita da venda de serviço, de produto ou serviço ali, tá? Então, nesse aspecto, eu estou configurando, né, que, segundo o princípio da competência, essa receita ocorreu dentro daquele exercício, né? Embora eu não tenha recebido dentro daquele exercício. Eu não recebi, mas eu, mesmo dentro daquele exercício, gerei ali um direito, né, expressado aí pela rubrica valores a receber ou duplicatas a receber. E
E aí, quando do recebimento desse direito, ou seja, quando da liquidação por parte do meu devedor ali, do meu cliente, né, desse direito, então, como eu estou reduzindo esse ativo, né, estou diminuindo o meu volume de contas a receber, eu vou creditar essa conta e vou debitar a conta caixa, porque eu estou aumentando, nesse aspecto, o meu ativo caixa ou disponibilidade. Né? Vamos ver, então, como é que fica essa situação. É importante observar o seguinte, que toda vez que ocorre uma receita, né, naturalmente, o fato de você gerar uma receita financeira ou não, para a geração dessa receita, eu vou sempre ter ali vinculado, né, uma despesa, um custo ou despesa, né? Porque se eu vendi uma mercadoria, por exemplo, para mim vender a mercadoria, eu tenho que entregar essa mercadoria. E para mim entregar essa mercadoria, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que dar baixa dessa mercadoria no meu estoque. E essa baixa da mercadoria no estoque é o que a gente chama de reconhecimento do custo da operação, né? E como é que a gente faz isso? Confrontando com a despesa, né? Quais são os sacrifícios que a organização tem que realizar para poder gerar essa receita, né? Porque, claro, nós estamos aqui nesse momento preocupados com o lucro, né? Essa é a finalidade, inclusive, da geração de receita, né? A geração de receita é que a gente consiga, eu comprei a mercadoria por 2, vou vender ela por 5, desconto aí todos os meus custos e despesas e, naturalmente, o meu resultado operacional espera-se que seja positivo, representado aí por lucro, e depois a gente vai ver que ele aumenta ali o patrimônio líquido e, consequentemente, modifica toda a estrutura, todo o estado, né? A estática patrimonial, tá? Então, nesse aspecto, a nossa preocupação fica em confrontar essa despesa, tá? Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para alguns recortes, né, que são feitos de algumas obras aqui. Por exemplo, eu tenho na obra de Osni Moura Ribeiro, ele fala o seguinte: nos regimes contábeis, você já sabe que para conhecer o resultado de um exercício social, é preciso confrontar o total das despesas com o total das receitas, né? Essas, claro, correspondentes ao respectivo exercício social. Deixa eu ver se eu consigo. Esse mesmo. Cadê? Aqui. Então, assim, durante o exercício social, a empresa pode pagar despesas incorridas no exercício anterior, pagar despesas incorridas no próprio exercício ou ainda pagá-las antecipadamente. Ou seja, aquelas despesas, né, em que os fatos geradores ocorrerão somente no exercício seguinte. Em alguns casos, principalmente em grandes organizações, né, multinacionais, existe a possibilidade de você fazer isso para o que a gente chama de ajuste de resultados, né? Mas isso aí é um assunto que a gente discute até bem lá em contabilidade avançada. Não vamos nos ater a isso agora, não, porque nesse momento aqui o que importa mesmo é a gente entender a existência, né, dos regimes contábeis disponíveis. Então, da mesma forma que a gente faz essa questão, né, de confrontar o total das despesas com o total das receitas correspondente aos respectivos exercício social, ou seja, da mesma forma que a gente preocupa com a receita, com a despesa, perdão, a gente também preocupa com a receita, porque a receita também é possível você ter receitas de exercícios seguintes, né, o que a gente chama de antecipação de receita. Isso é muito comum em atividades de safra, por exemplo, né? Então, a empresa pode receber receitas que foram realizadas no exercício anterior, né, que são as vendas a prazo que ocorreram lá no exercício anterior, receber receitas que foram realizadas no próprio exercício, ou seja, aquelas receitas
de vendas à vista, né, por exemplo, e pode receber receitas antecipadamente. Então, ó, eu vou prometer aqui que minha safra no mês de outubro será recorde, né? E aí eu queria antecipar os meus recebíveis em relação a essa safra, e aí eu faço o compromisso, né? Ali fazemos os contratos de securitização e por aí vai, né? Que vai dar conta de gerar esse resultado aí. Que são aquelas que só ocorrerão no exercício seguinte, mas eu estou antecipando aí, tá? Então, quais as contas de despesas e de receitas deverão ser utilizadas na apuração do resultado? Aí vai depender do regime contábil adotado pela empresa, que determina quais despesas e quais receitas integrarão ou não o resultado de um exercício social, tá? Como nós já identificamos aqui, são dois os regimes contábeis conhecidos, o regime de caixa e o regime de competência, tá? Segundo o José Carlos Marion em sua obra, né, o regime de competência, ele é o regime universalmente adotado, né? Ele é aceito e recomendado pela teoria da contabilidade e também pelo imposto de renda. É importante a gente destacar isso, porque, na verdade, quando nós fazemos escrituração contábil, automaticamente nós reconhecemos dois senhores, né? Nós atendemos aqui dois senhores. Claro, são os gestores, os administradores, aí, os sócios investidores da organização, e o outro é o fisco, né? E o fisco, o que documenta, né, o que regula a escrituração contábil para o fisco é o regulamento do imposto de renda, tá? Essa questão do regime de caixa versus o regime de competência está intimamente ligado ao reconhecimento do lucro, né? O reconhecimento do lucro aí, para alguns pensadores, né, da contabilidade, essencialmente aí na literatura contábil, é o ato que reconhece a existência mediante o registro nas contas de resultado da escrituração. Então, quando a gente fala de reconhecer o lucro, significa constatar e admitir como certo que existiu lucro, ou prejuízo, né? A questão aqui é o resultado, né? Então, a pessoa jurídica, em regra, constituída por prazo que abrange diversos anos, ou é indeterminado, né? Ela exerce sem interrupção a atividade que constitui seu objeto. Então, esse patrimônio está em contínua mutação, né? O patrimônio líquido da organização, ele está ali em contínua mutação. E é o processo em que ocorre no tempo, ou seja, a renda que acresce ao patrimônio é normalmente um fluxo permanente que a gente convencionalmente chama aí de lucro, né? A renda seria o lucro e tudo aquilo que diminui o patrimônio a gente chama de prejuízo, né? A lei comercial e a lei tributária impõem à pessoa jurídica o dever de apurar o lucro em períodos anuais. Então, quando eu fiz aquele destaque ali para vocês do regulamento do imposto de renda, né, nós estamos falando da lei tributária. E a lei tributária impõe às organizações, né, que elas devem apurar aí o seu resultado, né, o lucro, o prejuízo, né, preferencialmente o lucro, em períodos anuais. Então, eu tenho dentro da estrutura, né, do regulamento do imposto de renda, e a possibilidade de fazer a apuração pelo lucro real, pelo lucro presumido, né? Se lucro real, lucro presumido, eu posso fazer ela trimestralmente, semestralmente ou anualmente, né? Ou ainda pelo modelo simplificado, que é um dos mais conhecidos aí pela maioria daqueles que trabalham no mercado, que é o Simples Nacional. Ainda tem uma opção para empreendedores menores, né? Que é o microempreendedor individual, mas aí nós vamos falar desse destaque mais especificamente, né? Mas, em suma, todos aqueles que estão
de alguma forma, dentro, né, dessa lei tributária, ou seja, desse regime, desse regulamento do imposto de renda, né? E por que do imposto de renda? Justamente porque o imposto de renda, ele afeta exatamente o resultado operacional da organização. Ele afeta o lucro, né? Para que uma empresa pague imposto de renda, é preciso que ela tenha lucro, porque o imposto de renda, ele é imposto de renda sobre o lucro, assim como a contribuição social. Então, como esses dois impostos, eles são calculados sobre o lucro operacional da organização, então é preciso que a gente faça esse confronto, né? Ou seja, é preciso, primeiro, haja o reconhecimento do lucro para só depois ser tributado. A lei comercial, ela vai dizer que os sócios, investidores, né, acionistas de determinada organização terão direito aos dividendos, né, uma vez apurados os resultados positivos, ou seja, foi destacado ali o lucro pago, o imposto de renda e a contribuição social, e também atendido aí todos os critérios, né, de reservas legais, estatutárias, regimentais. Então, o que sobrou, né, desse lucro será distribuído na condição de dividendos aos seus sócios, investidores ou acionistas, ou aí a depender, claro, naturalmente, da decisão da administração, né? Aí voltamos lá no início do nosso assunto aqui, né? Vai depender exatamente do que está sendo demonstrado, né? Esse resultado que está sendo demonstrado aí, na minha demonstração do resultado do exercício. A administração é que vai determinar qual o fim a ser dado a esse resultado, né? Então, a lei comercial, ela faz o interesse dos acionistas, credores e investidores do mercado, né? E a lei tributária, o interesse do imposto anual sobre o lucro das pessoas jurídicas, tá? Então, assim, só para que a gente perceba aí, né, a questão dessa realização do lucro, né? A opinião predominante define, assim, como requisitos para que se caracterize a realização do lucro. Primeiro, a sua conversão em direitos, que acresçam ao patrimônio da pessoa jurídica, né? Que é o que a gente chama ali de reservas, né? Que essa conversão se processe mediante troca no mercado, que a pessoa jurídica já tenha cumprido as obrigações que para ela nascem dessa troca, né? E, finalmente, que os direitos recebidos na troca tenham valor mensurável e liquidez. E aí nasce, então, diria, dúvida, né? Em qual regime nós vamos adotar? O regime de caixa ou o regime de competência? Então, essa menção aos requisitos necessários para que se configure a realização do lucro mostra para a gente assim, a questão do momento em que o lucro deve ser reconhecido nas contas de resultado. Ela normalmente não tem resposta simples nem única para todas as espécies de lucro. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai depender muito da característica da organização, né? Vocês vão encontrar na literatura aí que o regime de competência ele deve ser adotado por toda sociedade anônima ou por toda sociedade de grande porte. Professor, mas eu desconheço uma sociedade anônima, não tenho nem afinidade com sociedade anônima. Eu sei muito, a empresa que eu trabalho ela é uma sociedade empresária limitada. Pois é, só que assim, a lei, né, vocês viram lá que a gente fala da lei comercial e da lei tributária. Então, a lei comercial que a gente chama é a lei das sociedades anônimas, né? O que a gente chama de Bíblia da contabilidade aí, né? A lei da sociedade anônima, na verdade, é a lei das
da sociedade empresária, de um modo geral. E aí, nesse aspecto, né, até por uma questão de prudência, né, esse regime, ele evidencia o resultado de antiguidade de uma forma mais completa e adequada. Então, a receita será contabilizada no período em que for gerada, independente do seu rendimento, e a despesa será contabilizada no período em que for incorrida, independente do seu pagamento. O regime de caixa, por ser uma forma mais simplificada de contabilidade, ele é basicamente aplicado pelas microempresas e entidades sem fins lucrativos. Mas eu, particularmente, costumo sugerir e adotar, né, também nas oportunidades que eu tive, inclusive, de trabalhar com essas organizações, a adoção também do regime de competência, embora a gente reconheça que, na maioria dos casos das entidades sem fins lucrativos, por exemplo creches, associações de classe, né, ali, associações de bairro, etc., elas vivam necessariamente do recebimento, né, e um recebimento assim, muito irregular, digamos assim, ela não tem essa regularidade, então ela é aquela expressão que a gente costuma dizer assim, vende o almoço para comprar a janta, né? Então, assim, quer ver um exemplo? Um condomínio de um edifício. Então, você tem lá um edifício com 20 unidades, né? E aí nós temos as despesas comuns desse condomínio: água, luz, telefone, limpeza. Então, o que você faz normalmente? Bom, você vai lá e faz o registro de todas as despesas, né? Vai dividir isso pela fração ideal e a receita do condomínio vai ser o quê? A fração ideal, né? Vai ser o valor correspondente da despesa para cada uma daquelas 20 unidades. Ou seja, se as despesas ficaram em R$ 2.000, eu tenho 20 unidades, cada uma vai pagar ali R$ 100, né? Então, a captação de receita do condomínio nada mais é do que o recebimento da fração ideal. Então, tanto o pagamento quanto o recebimento, ele é muito imediato, né? Pelo menos espera, né? A expectativa que se tem é essa, que seja imediato. Então, nesses casos, na maioria desses casos, é comum a adoção do regime de caixa, né? Mas existem alguns condomínios mais organizados que trabalham ali com a seção da fachada do prédio para instalação de um outdoor, placa luminosa, enfim, né, ou vários outros serviços, né, digamos assim. E aí você consegue, de certa forma, ampliar a receita, ou, o que é pior, né, é que um dos condôminos atrase a fração ideal. E nesse atraso da fração ideal, como é que você vai registrar esse atraso? Então, vou ter que estabelecer um conta corrente. E a partir do momento que você estabelece o conta corrente, então, a escrituração pelo regime de caixa já deixa de ser interessante e deixa de ser mais adequado, inclusive, né? Porque você vai ter que registrar o contas a receber desse condômino que deixou de pagar, né? Caso seja necessário até judicializar esse recebimento, né? E, consequentemente, essa judicialização vai gerar despesas, e as despesas vão gerar juros, multas, etc., que podem ser tanto juros pagos ou juros incorridos, né? E aí, nesse aspecto, a gente vai começar a trabalhar com rubricas que requerem a adoção do regime de competência, né? Então, assim, quando a gente fala dessa confrontação da despesa, né, aqui nessa apresentação eu trago alguns modelos para vocês aqui de como é que isso vai acontecer, né? A regra básica é: siga a receita, tá?
Como assim, professor? Siga a receita. Bom, se você vendeu alguma coisa, né, você vai ter que entregar essa coisa, tá? Ah, eu vendi um serviço. Ok, então se você vendeu um serviço, para você entregar esse serviço, você teve que mobilizar uma mão de obra, né? E quando eu falo de mobilizar mão de obra, eu estou dizendo, estou reconhecendo ali a existência de salários a pagar. Então, se eu tenho uma receita, né, uma propensa receita de um produto, de um serviço ou produto a ser entregue, na mesma proporção, né, ou proporcionalmente a essa receita e despesa, desculpa, a essa receita, eu terei a despesa do salário a pagar, né, da mão de obra envolvida no processo, dos produtos envolvidos no processo, né, de todos os instrumentos, de toda a matéria-prima, né, de tudo aquilo que foi necessário para que eu possa entregar o produto ou serviço, né? Então, em termos técnicos, a despesa deve ser confrontada com a receita, sempre. Então, qual que é o evento? O reconhecimento da receita, né? Então, eu tenho ali a equação contábil. No ativo, a minha receita, se é uma venda a prazo, né? Então, eu vou ter um valor a receber. Aqui eu dou um exemplo para vocês, um valor a receber de R$ 11.000, que vai impactar no meu patrimônio líquido, naturalmente, né? Então, esses recursos foram obtidos pela prestação do serviço. A origem, o crédito, é a receita, né? O destino, ou seja, o débito, é uma promessa de recebimento no futuro, denominado valores a receber. Então, no seu livro diário, né, que hoje a gente faz isso eletronicamente, né? Não se faz mais esse livro diário manualmente. Então, toda vez que você faz o lançamento, o sistema de contabilidade já vai gerar esse instrumento para você aqui. Esse documento ele é um documento obrigatório, tá? Ele vai gerar esse lançamento lá, ó, debitando a conta valores a receber pelo valor de 11.000 e creditando a receita pelo valor de 11.000. Aqui só faltou o histórico, mas para que ficasse bem semelhante ao livro diário mesmo, tá? Trazendo isso para o nosso instrumento auxiliar de escrituração contábil, né? O nosso razonete. Então, eu vou fazer um razonete aqui do ativo, né? Qual que é o ativo? Meu direito lá, né? Valores a receber. Aí, ó, perceba que eu estou debitando 11.000. Por quê? Porque o ativo tem natureza devedora. Estamos aumentando, né? Esse ativo, então vou debitar 11.000. Em contrapartida, o capital social, que eu estou atribuindo ao capital social, mas poderia ser outra coisa, né? E depois eu explico para vocês com outro exemplo qual seria essa outra coisa, tá? Então, assim, se durante a execução do serviço a entidade utilizou ali mão de obra, o salário e os encargos correspondentes devem ser registrados no mesmo instante em que a receita foi reconhecida. Tá vendo aí? Aqui eu só estou consolidando o que nós já falamos, né? Então, a confrontação da despesa é a forma mais recomendada para o registro da despesa. Então, quando a entidade comercial vende um produto, deve registrar a receita no momento da venda, né? E aí nós estamos atendendo o quê? O princípio da competência, ou, né, o regime de competência, tá? O valor é o preço da venda praticado na transação. O confronto da despesa, nesse caso, refere-se ao registro do valor de custo da mercadoria, geralmente denominado de custo da mercadoria vendida ou custo do serviço vendido para os casos em que ocorrer com serviço, né? Então, outra situação parecida ocorre na venda de um imóvel com lucro, por exemplo. Suponha que uma empresa tenha comprado um terreno por R$ 60.000 à vista, né? Então, no momento da compra, qual seria o lançamento que você iria fazer? Simples demais, né? Isso aqui vocês fazem isso aí com o pé nas costas, né? Eu vou debitar a conta terrenos por 60.000 e creditar a conta caixa. Ora, aumentou o meu ativo, investimento terrenos aqui, meu ativo
meu ativo não circulante, né? E vou creditar a conta caixa, que é de onde está saindo o recurso, ok? Beleza. 2 meses depois, a empresa decide vender o imóvel por 70 mil a prazo. Bom, então, se eu vendi esse imóvel por 70 mil a prazo, a primeira coisa que eu vou reconhecer aqui é que essa operação ocorreu com prazo de recebimento, né? Ou seja, eu estou gerando aqui, segundo o meu contrato, o instrumento que foi utilizado para a geração dessa receita, né? Eu estou reconhecendo que isso é um direito, né? Por quê? Porque eu vou receber. Então, será o quê? Um valor a receber. Então, como valor a receber, eu vou aumentar meu ativo aqui, né? Por 70 mil reais, né? E, em contrapartida, né? Eu vou registrar a título de receita de venda de ativo, né? 70 mil reais. Acontece que se a gente deixar isso dessa forma, vocês vão perceber que nós estamos dobrando, né, o nosso ativo aqui, ó, terreno e valores a receber. O seu ativo no balanço patrimonial lá, então o seu balanço patrimonial lá, ele vai dar um total de 130 mil reais e vai representar um resultado, ou seja, uma situação inexistente, porque você não tem um ativo de 130 mil reais, né? Você tem um ativo de 70, antes 60, agora 70. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que dar baixa nesse terreno aqui, ó. Eu tenho que reconhecer, lembra que eu falei, ó, siga a receita, né? Se ocorrer uma receita, para que haja uma receita, eu tenho que reconhecer o quê? Um sacrifício, né? Então, para que haja uma receita, houve um sacrifício. Então, como é que a gente faria isso? Como o imóvel já não faz parte do ativo da empresa, é necessário retirá-lo do balanço, ou seja, da baixa no ativo. Então, aqui o autor chamou de despesa, né? Mas a gente reconhece isso como custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, ou, nesse caso especificamente, na literatura mais correta, que você iria encontrar aqui, seria a alienação de ativo, tá? A menos que seja do operacional dessa organização a compra e venda de terrenos, tá? Então, nesse caso, eu vou reconhecer aqui, né, a título de custo ou de redução do meu ativo, 60 mil reais, né, lá como uma conta de resultado, tá certo? Que eu estou fazendo o que nesse momento? Um confronto com a receita, né? E a contrapartida é exatamente a baixa do meu ativo lá de terreno, tá? Então, com esses lançamentos, nós reconhecemos aí a receita e o ativo, um direito a receber. Mas o imóvel que foi vendido foi adquirido no passado. Então, o último lançamento confronta a despesa com a receita e retira o imóvel do ativo, tá? É claro que quando a gente começar a fazer aqui os exercícios, né, a movimentação com mercadoria, vocês vão perceber que isso é bem simples, né? É sempre lembrar o seguinte: ocorreu uma receita? Ok. Então, se ocorreu uma receita, houve um sacrifício. Esse sacrifício está vinculado a essa receita. Então, se eu vendi uma mercadoria, tem que dar baixa em mercadoria. Se eu vendi um serviço, eu tenho que dar baixa em alguma coisa que esteja correlacionada a esse serviço, né? Quando eu digo que tem que dar baixa, eu tenho que reconhecer ali o custo ou despesa relacionada a essa receita, tá? Então, nos casos em que é difícil para a contabilidade realizar a confrontação, uma possibilidade aí é fazer o que os teóricos denominam de alocação sistemática e racional. E aí, para os casos de maior imprecisão e complexidade, recomenda-se o reconhecimento imediato da despesa. Aí é quando a gente adota, né, o regime de caixa em vez do regime de competência. Então, tanto o reconhecimento da receita quanto a confrontação da despesa estão vinculados ao momento em que iremos registrar a receita e a despesa.
tá? Então, usar essas regras significa adotar o regime de competência, tá bom? E aí eu não preciso nem dizer para vocês, né, já foi dito aí anteriormente, né, pelos teóricos da contabilidade e o que está registrado em nossa literatura, que o regime de competência é o regime regularmente aceito, né, não só pelo regulamento do imposto de renda, aí como legislação tributária, mas também pela lei das sociedades anônimas, aí como legislação comercial, né? Mas é claro que a gente precisa esclarecer a existência, a possibilidade de se fazer esse registro, ou melhor, de fazer a escrituração, né, adotando como alternativa o regime de caixa, em que a receita é registrada somente quando o caixa é recebido e a despesa é contabilizada quando existe uma saída de caixa, né? Então, pela estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis adotada no Brasil, somente devemos usar o regime de competência, tá? É bom também que vocês não confundam regime de caixa com fluxo de caixa, tá? São coisas distintas, coisas diferentes. Depois, numa outra oportunidade, aí, muito provavelmente a administração financeira, vocês vão ter a oportunidade de desenvolver melhor a questão do fluxo de caixa, né? O regime de caixa que nós estamos dizendo aqui é a confrontação da receita e despesa no mesmo momento em que você recebe, você já confronta a despesa. Então, eu pago e recebo no mesmo ato, tá? Quando eu falo de regime de competência, eu estou levando em consideração o período, tá? Então, tenham isso em mente, né? O período. A que período se refere essa despesa? Ou a que período se refere essa receita? Bom, então é nesse período que eu vou reconhecer a existência dessa receita ou dessa despesa, tá certo? Aí, né, considerando as formas de apuração do resultado, entendendo a divergência entre regime de caixa e regime de competência, é importante que vocês entendam que o regime de competência, ele representa um evento econômico, né? Ou seja, os valores contabilizados conforme ocorrem, ou, né? Mais precisamente, leva em consideração o quê? O fato gerador. Então, a receita contabilizada quando for gerada, independentemente de seu recebimento financeiro, e a despesa contabilizada quando for consumida, independentemente de seu pagamento. Porque é muito comum eu consumir energia elétrica no mês de julho, mas ainda não paguei minha conta no mês de julho. Então, independente disso, eu estou reconhecendo que a minha despesa com energia elétrica ocorreu no mês de julho, né? O pagamento pode ser em agosto, eu vou pagar atrasado, eu vou pagar em setembro, enfim, né? Mas, independente da data do pagamento, o importante é que você já reconheça que essa despesa tenha sido incorrida, né? Já o regime de caixa, ele representa o quê? O regime de caixa, ele representa um evento financeiro, ou seja, os valores são contabilizados quando dá entrada ou saída de dinheiro no caixa. Então, o movimento de caixa muito comum. Inclusive, a própria, eu não sei se mudou ainda, vou verificar isso depois com mais calma, mas eu acredito que não tenha mudado, não. A escrituração, né, do microempreendedor individual, o que se exige basicamente do microempreendedor individual é isso, é a apuração ali do movimento de caixa, né, que quase ninguém faz, na verdade, para que seja feito a declaração anual do Simples Nacional do microempreendedor individual ali, né? É um regime muito específico, muito simplificado até demais. Eu falo que a simplificação é tanta que deixa ele complicado, né? E aí é onde a gente fala que essa apuração, né, do movimento de caixa,
esse confronto de receita e despesa, ele faz exatamente a contabilização do encaixe e desencaixe. A entrada, né, por conta de um recebimento, e a saída por conta de um pagamento, né? Aí, até falei para vocês, né, da questão da contabilidade simplificada, o princípio da competência. As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente do recebimento ou pagamento. Aí é só mesmo uma revisão, tá? O chamado regime de competência acha-se consagrado em todos os países, não só do Mercosul, como também do mundo inteiro. Então, é uma convenção contábil, né? É importante que vocês saibam disso. É uma convenção contábil. A gente não está falando aqui de uma exclusividade do Brasil ou, né, de outro país que tenha... Não. Ainda mais depois da normatização aí, das normas internacionais de contabilidade, a padronização, né, que a gente chama o standard board das normas contábeis, isso ficou ainda mais latente aí, né, nos países que têm acordos comerciais, principalmente. Então, as demonstrações, elas circulam ali com a mesma formatação, mesmo padrão, em todos os países em que essas organizações tenham negócios instituídos, né? Então, assim, a adoção do regime de caixa seria opcional para o contribuinte, isso excepcionalmente quando for permitido, né? E não tem o condão de alterar a maneira de contabilizar as receitas e as despesas. Então, ele só vai servir para fins fiscais. É o que eu acabei de dizer em relação ao microempreendedor individual. É uma situação excepcional, né, permitida aí ao microempreendedor individual para fins fiscais, mas que não desobriga a contabilidade, olha só para vocês verem que coisa interessante, de fazer essa escrituração adotando o regime de competência, né? A confrontação da receita e despesa, ela é indispensável. Então, eu costumo dizer o seguinte, às vezes o microempreendedor individual acha que ele não tem que fazer contabilidade, né? Não, eu só tenho que fazer o livro caixa. O livro caixa já é uma espécie de contabilidade simplificada, bem simplificada mesmo, muito simplória, diga-se de passagem, mas não deixa de ser um instrumento de análise, né? Não deixa de ser ali um instrumento de fornecimento de informação, né? E, de mais a mais, se ele quer um controle mais adequado da sua organização e do modus operandi de sua organização, é importante que se tome ali os princípios e preceitos contábeis para que se tenha uma escrituração minimamente adequada para a tomada de decisão, né? Bom, já falei para vocês aí dos princípios de contabilidade, né? Aqui eu venho trazendo o que a gente chama aqui de normação, né? Ou seja, aí só para recapitular mesmo, depois vocês deem uma olhada nisso aí com mais carinho, né? Mas uma das coisas importantes que a gente destaca é, por exemplo, o regime de competência na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, hoje, contabilidade aplicada ao setor público, a escrituração das contas públicas observará o seguinte: a despesa e a assunção de compromissos serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Então, para quem se interessa, né, num futuro não muito distante, se enveredar aí pelos caminhos da contabilidade aplicada ao setor público ou pela administração pública, né, por assim dizer, vocês percebam que mesmo as entidades governamentais, né, as entidades do setor público, por mais que a gente
trabalhe com resultado dos fluxos financeiros, adotando aí o regime de caixa, mas a despesa e a assunção de compromisso deve levar sempre em consideração o regime de competência para o seu registro, né? Aqui também eu faço um recorte, né, de que o artigo 9º determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos no período em que se refere, independente do recebimento de pagamento. E é só para consolidar para vocês o que a resolução do Conselho Federal de Contabilidade vem dizer sobre o princípio contábil da competência, tá? E aí eu vou deixar esse restantezinho aqui para a gente falar na nossa próxima aula, porque já tem aqui aderência aí ao regime de competência e balanço patrimonial, a DRE e o balanço patrimonial, já entramos de fato na apuração do resultado do exercício, tá? Mas é bom que vocês entendam que na contabilidade nós podemos classificar as contas em apenas duas demonstrações básicas, que é a DRE. Na DRE, nós fazemos o confronto das contas de resultado, né? Por isso que ela chama demonstração do resultado do exercício. Então, quais são as contas de resultado que nós apresentamos na DRE? Receitas e despesas. Então, as receitas, receita é o que se ganha e a despesa é o que se consome, tá? No balanço patrimonial, nós vamos apresentar os valores decorrentes de receita, ganha e ainda não recebida, né, que são os nossos direitos, tá certo? Ou recebido antecipadamente, né, o que vai gerar ali uma obrigação, né, porque quando eu falo de receber antecipadamente, eu estou reconhecendo o quê? Um crédito, né? Então, alguém me deu o crédito de me antecipar a minha receita sob uma promessa de entrega de determinada mercadoria para ele, né? Então, aí, nesse caso, nós estamos reconhecendo uma obrigação, né? Ou valores decorrentes de despesa consumida e não paga, né? Que são aquelas contas a pagar, por exemplo, salário. Você trabalha um mês para receber no mês seguinte, né? Então, sempre, ao final de cada exercício, né, de cada período ali, nós estamos reconhecendo a obrigação de pagar salário na competência seguinte, né? Ou aquelas pagas antecipadamente, né? Que se eu paguei antecipadamente, então eu tenho o direito de receber também o valor correspondente a esse adiantamento que foi feito aí, tá? Aqui vocês vão ver, né? Depois nós vamos analisar isso com calma, mas está aí explicado para vocês, inclusive tem um material comentado aí, disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Em que a gente explica aí esse gráfico aqui, esse gráfico técnico aqui, que é para mostrar, passei direto aqui, a relação, né, de venda com recebimento, considerando as três opções, a venda ou recebimento antecipado, à vista e a prazo, né? O que afeta, né? Quais são os instrumentos que são afetados conforme cada situação. Então, no caso da venda ou recebimento antecipado, né? Esse não afeta o lucro do ano, mas afetará no futuro e afeta o caixa do ano, né? Então, no que diz respeito à competência, né, ele estaria afetando aí a competência futura, né? Mas no que diz respeito ao regime de caixa, ele afeta o caixa do ano, porque eu estou antecipando o recebimento, então estou aumentando o meu caixa naquele período, né? Aquelas vendas no recebimento à vista ali, nós temos que ela afeta o caixa e a receita. Então, tanto o lucro quanto o caixa do ano são afetados no mesmo exercício, no mesmo período. Então, é aquilo que nós chamamos de regime a ser adotado pelas aquelas entidades que de alguma forma, queiram, né? Ainda que de modo mais gerencial, digamos assim, né? Apurar ali a sua escrituração, né?
adotando o regime de caixa, claro que desde que seja permitido, autorizado o uso desse instrumento, né? E aquelas vendas ou recebimento ocorridas a prazo, né, que gera uma duplicata a receber em contrapartida da receita, né, e quando do recebimento, no ano futuro, vai ali aumentar o meu caixa e diminuir essa duplicata a receber, que é aquela operação que nós fizemos adotando como modelo lá o terreno, por exemplo, né? Então, nesse caso, afeta o lucro do ano. Por quê? Porque eu estou reconhecendo, né, o registro dessa receita no exercício, tá? Mas não afeta o caixa do exercício e sim o caixa futuro, né? Porque só vai ser registrado aí quando da ocorrência. A mesma coisa ocorre com as contas de consumo ou pagamento, né? Então, só vai mudar aqui a questão do instrumento, né? Que em vez de receita é despesa, mas aqui nós apresentamos como fazer esse registro do consumo ou pagamento antecipado, né? E nesse caso ele afeta, aí vai diminuir o seu caixa e aumentar uma despesa antecipada. No caso futuro, né, ele vai diminuir uma despesa antecipada e aumentar a despesa. Então, na verdade, quando se trata de consumo ou pagamento antecipado, ele não impacta o lucro do ano, mas e sim do exercício seguinte, né? E impacta naturalmente o caixa do exercício do período, porque você está diminuindo o seu caixa aqui, né? Então, diminuir o caixa, você está impactando o caixa. O consumo ou pagamento à vista, ele segue o mesmo critério do recebimento ou venda à vista, né? Ele impacta o lucro do ano e impacta também o caixa do mesmo exercício. E o consumo ou pagamento a prazo é aquela situação que nós já dissemos que, sim, se eu tenho um reconhecimento de um consumo a prazo, eu estou reconhecendo o quê? Uma obrigação, né? Contas a pagar. Então, eu vou aumentar aqui meu passivo, né? E a contrapartida vai ser uma despesa correspondente, né? Então, conta de água seria consumo de, vamos pegar aqui conta de energia elétrica, né? Consumo de energia elétrica a pagar. Qual a contrapartida? Consumo de energia elétrica. Salários a pagar, contrapartida, salários, né? Despesa de salários. Então, ele impacta o lucro do exercício, mas não impacta o caixa do exercício, e sim o caixa futuro, tá? Aí aqui a gente tem um recorte aqui, relembrando, né, daquelas considerações que nós já temos estudado aí com relação à composição do ativo e do passivo, tá? Então, depois vocês dão uma olhada aí com calma. E aí tem a situação dos ajustes, tá? Então, eu vou deixar essa questão dos ajustes para a gente falar na aula de amanhã, porque ela prepara, inclusive, para a gente fazer a nossa apuração do resultado do exercício, né? Então, a partir do momento que eu começo a fazer o confronto das receitas com as despesas, existe a necessidade de eu fazer alguns ajustes, e aí nós vamos falar disso aí no nosso próximo encontro. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não? Tá tudo bem? Bom, vou contar até 3, se não houver nenhum manifesto, então vou dar por tudo. Eu fico até preocupado, assim, quando não tem dúvida nenhuma, né? Porque ou eu fui muito competente na minha explicação, ou então eu não fui, não tive sucesso nenhum. Mas é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem lá uma outra web aula salva, né, explicando os mesmos conteúdos,
tá certo? Está disponível para vocês um material, como eu falei, né, dividido lá em 4 unidades e ainda tem uma aula síncrona do nosso último encontro explicando esse conteúdo também, beleza? Então é isso, boa noite a todos e a todas. E aí na próxima aula, no caso amanhã, né, nós concluímos aí essa questão dos ajustes e da apuração do resultado, beleza? Fica então aí para a próxima aula, nosso assunto, fechamento do exercício social e os ajustes, tá? Parar a gravação.